Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias de Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar e vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 6º ano do ensino fundamental, anos finais. Tá? Comigo hoje aqui, professora Alessandra. Bom dia, Alê. Bom dia, Osmar. Bom dia, alunos, pais, né? Que a gente também tem pais aqui com a gente, professores. Bem-vindos a mais uma aula. A gente vai continuar a ideia da recuperação, né? O Osmar vai conversar um pouquinho com vocês e eu estarei acompanhando aqui o chat. E conforme as dúvidas forem surgindo, alunos, coloquem lá no chat da sala de vocês. Ou o professor de vocês tenta sanar essa dúvida, ou ele coloca para a gente e a gente sana, que pode ser uma pergunta de vários alunos e pode ajudar a resolver aí a dúvida de muita gente, certo, Osmar? É verdade, Ale. A gente fala de recuperação, mas isso é um processo contínuo mesmo, né? A gente foca, né, nessas aulas, mas assim, a recuperação, eu acho que ela é todo dia, assim como na vida como na vida da gente, né? Então a gente todo dia tá se reinventando, buscando coisas novas, corrigindo aquilo que deu errado. Então essa é a dinâmica da aula, esse é o processo assim que a gente, né? O diferencial é que são aulas, né, de matemática, são aulas de português, enfim, tá? Então a dinâmica é exatamente essa. Hoje nós vamos trabalhar a aula 4 da sequência de atividades 2. Só lembrando para vocês sempre que esse bloco de aulas, esse conjunto de aulas, aí no material do Aprender Sempre, ele está separado em 8 aulas. E aqui, naturalmente, a gente teve que dar uma adequada para um módulo de 6. Estamos na 4ª aula, já está quase terminando, né, Alessandra? Sim, a gente está quase Passa terminando rápido, né? a situação de aprendizagem 2. E aí falta mais uma situação de aprendizagem para a gente trabalhar, terminar, né? De certo modo, o volume 3 do caderno Aprender Sempre. É verdade, que é material importante aí para as avaliações aí do quarto bimestre, né? Passa rapidinho, daqui a pouco é dezembro, daqui a pouco é Natal e 2020 se foi, né? E como a gente sabe, um ano muito diferenciado. Tudo bem? Então, estamos lá na parte 4, na aula 4 da sequência de atividades 2, como sempre, vai aparecer para vocês aí a sequência de atividades, nosso diretor vai colocar a sequência de atividades 2, aula 4, material Aprender Sempre. Tudo bem? Tá. O objetivo desta aula é identificar a localização de números representados na forma fracionária na reta numérica. Você vai perceber que é uma aula muito solta, né? Uma aula muito dinâmica. O nosso câmera reclamou que as aulas estão um pouquinho tediosas, né? Então a gente vai hoje colocar as aulas um pouquinho mais dinâmicas. E ele vai participar da aula também, ali por trás das câmeras, mas ele vai participar. Beleza? A habilidade que a gente escolheu, a gente escolheu nada, né? Era isso que eu ia falar, não que o currículo nada, não. Determinada pelo currículo é EF06MA07, que é compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes e um inteiro e o resultado de divisão, identificando frações equivalentes. Você vai perceber que a aula de hoje é bem legal, é bem dinâmica, é bem solta. E já começa dando trabalho para vocês, né? Para vocês que eu falo, os nossos estudantes, né? Os professores aí como mediadores. Tá? Os professores inclui-se eu e o professor Alessandro, o professor Jonas, enfim, todos nós. Tá? Atividade 1, tá? Vamos dar trabalho? O circuito de uma prova de ciclismo tem 450 metros. Na marca de 2/5 desse trajeto, a partir do início, está o obstáculo mais difícil do circuito. Tá? Vamos imaginar que seja um cross. Não é? Beleza? Tá. A pergunta é, a quantos metros do início do percurso está esse obstáculo? Já é o aquecimento, né, Lê? Exatamente. E não sei se vocês separaram, está lá na página, para quem já está com material, lá na página 48 do Aprender Sempre. E nesse exercício também cabe uma boa interpretação, né? Para não fazer o cálculo aí equivocado. E você sabe, Osmar, quando a gente fez o matemática em casa, né? Já foi uma ótima base, olha eu me gabando, desculpa. Uma boa base para esses exercícios agora do Aprender Sempre, né? Eu acho que ajudou bastante os alunos nessa compreensão, junto com o trabalho dos professores deles, né, lá na ponta, para que eles consigam resolver esses exercícios, essas atividades, de uma forma um pouco mais tranquila. Existe dificuldade? Claro, estamos trabalhando com frações, né? Mas
eu acho que ajudou um pouquinho nesse processo. Eu né? também acho, tenho plena convicção. Beleza? Tá? Então a atividade está aí, nosso diretor vai colocar para vocês e vai deixar 3 minutinhos para vocês, né, darem as devolutivas dos alunos. Até já. Osmar, por isso que Oi. eu gosto do sexto ano. Aham. Eu sou apaixonada pelo sexto ano. Então, assim, a hora que você estava anunciando o tempo que eles teriam, a gente já tinha resposta. Já tinha resposta. Aqui. Então, por exemplo, a Karina da escola Francisco Pereira de Souza Filho Aham. respondeu 180 metros. Legal. Os alunos da professora Cláudia colocaram que 2/5 corresponde a 180 metros. Do professor Roberto, 180 metros. Do professor Valdir, do professor José da Conceição, do professor Francisco, que é lá da escola Café Filho. Legal. E, assim, mais uma... o professor Rogério disse que 180 metros, de acordo com o aluno dele, o Paulino. Paulino, abraço Paulino, Rogério. Muito bem, Paulino. Os alunos da escola Zilda Ribeiro, 180 metros. E, assim, eu não vi resposta diferente de 180 metros. O que eu reparei foi que teve gente que colocou o seguinte, que observou aquele 1/5 ali. Ó. E aí, observou quanto que equivale 1/5. Entendi. Que eu não vou falar nada, né? Porque Legal. talvez tenha coisa para frente. Sim. Mas, assim, E tem mesmo. observou quanto, quanto vale 1/5, e a partir desse valor, achou os 180, que são dos 2/5. Interessante essa leitura. Legal, né? Eu vi também a resposta da professora Valéria, lá de Guararapes, mandando a resposta do Gustavo também, 180. Legal, bacana a participação de todos aí. E esse 1/5 tem um propósito mesmo, né, Alessandra? Tá? Então, aqui a gente sabe que o percurso ele está dividido. Deixa eu voltar aqui. Opa!
Tá? Peraí, antes de você, enquanto você acerta aí, ó, Aham. uma resposta interessante Ah. de um aluno do professor Maxwell. Legal. 2 vezes 450, Ah. que usou a ideia, né, Sim. do cálculo mesmo, Legal. igual a 900. Ah. 900 dividido por 5, chegou no 180, que é o cálculo utilizando a representação fracionária, que a gente estava falando ontem, né? É verdade. Da fracionária ou da decimal. É bom demais essas variações na resposta, né? De possibilidades de solução, Sim, né? É sim. interessante mesmo. Então, aqui a ideia é simples, né? Como você falou, na realidade, os outros tópicos, as outras perguntas, elas foram construídas em cima dessa atividade mesmo. Tá? Então, a ideia aqui é simples. Né? A gente tem o início do trajeto e esse 1/5 aqui é proposital. Né? Perceba aí que o circuito ele foi dividido em 5 partes iguais, realmente. Tá? E aí, se a gente for pensar em 1/5 dos 450, faz muito sentido achar realmente que aqui é 90. Ora, se a gente for pensar nos 2/5, né? 2/5 estaríamos onde? Estaremos aqui. Ora, se foram divididos proporcionalmente, a gente sabe que aqui é 90, aqui é 0, né? 90, 90, então teremos aqui quanto? 180 metros. Então, o percurso, né? Cadê? O obstáculo mais difícil do circuito está a 180, está a 180 metros. É isso aí. Parabéns a todos que participaram. Valeu, Ale. E várias respostas, viu? Bacana. Pessoal de Limeira, de Itapetininga. Legal. Né, de Ubatuba, da gente Baixa fala, do Litoral Sul. Eu estava pensando, a gente fala muito do pessoal do interior, que tem uma participação assim maciça mesmo, tá? Mas tem muita gente das diretorias aqui da capital e da grande São Paulo também, gente. Não é... Tá ok? Beleza? Tá. E agora, Alessandra, a gente vai ver se realmente eles ficaram atentos à proposição do exercício. Tá? Porque vai aparecer aí a próxima atividade. Tudo bem? Ainda a atividade 1, ela foi fracionada em algumas partes. E aí, qual é a pergunta do problema? E aí a gente não vai voltar. Aí você fez maldade com os bichinhos. Olha, eu aposto muito no 6º ano. Eu sei que eles são mega inteligentes, mas você foi maldoso tem um objetivo agora. aí, né, que é trabalhar a leitura, a memorização, né, a atenção que você teve ao problema. Então, é essa a ideia. Não dá para voltar a página do livro e, né, ler o que ficou lá atrás. Então, a ideia é essa. Então, agora a gente vai dar 2 minutinhos para vocês responderem. Qual foi a pergunta lá do problema? 2 minutinhos e a gente já retorna. Olha, 6º ano é 6º ano, não tem jeito, né? Mas assim, tem 2 formas de colocar
a pergunta do problema que apareceram aqui, Certo. tá? Então, a maioria colocou assim: a quantos metros do início do percurso está o obstáculo? Beleza. Beleza? Certo. Mas tem uma outra aqui que está assim: a quantos metros o obstáculo mais difícil estava do início do percurso? São sinônimos ou não? É uma que relação, um colocou né? o mais difícil Sim. e o outro não, Sim. né? Mas a maioria foi nessa linha de a quanto, né? A distância entre o início do percurso e o obstáculo. A professora Fátima falou que se essa pergunta aí não seria a B. Na realidade, o material, o exercício, aí, o Aprender Sempre, ele dá uma introdução e ele faz uma pergunta instigadora, né? Não sei se é essa a palavra correta, mas é exatamente essa. Né? A gente retirou essas perguntas exatamente do material como ele está, né? E aí ele faz uma pergunta para iniciar mesmo, tá? Então, no caso aí, essa aí seria A. E realmente vai subir a resposta, né? A pergunta é: a quantos metros do início do percurso está esse obstáculo? O pessoal observou, né? E essas questões, não sei se vocês perceberam, basicamente, toda vez que você começa uma nova aula, uma nova atividade, não é a primeira vez que acontece isso, ele volta e faz a referência do que havia sido perguntado. Então, pode perceber que nessa aula aconteceu isso, em aulas anteriores também. Então, tem um propósito que é justamente o quê? O aluno, o estudante, ele ficar atento à leitura que ele faz na hora de responder as questões. Beleza? Sim, e nesse contexto, então, colocar a distância entre o obstáculo e o início. A distância entre o obstáculo mais difícil Sim. e o início. Ou como colocar os alunos aqui da professora Ângela. A quantos metros do início está o obstáculo que corresponde a 2/5 de 450 metros? São formas diferentes de colocar exatamente a mesma pergunta. Então, ou seja, nenhuma das formas está errada, né, Osmar? Não. E ele, sim, lembrando, as respostas que aparecem para vocês, elas são retiradas do caderno do professor deste material, tá bom? Então, é isso. Vamos continuar a ler? Vamos nessa. Olha lá, atividade 1. Agora vamos responder. Eu coloquei a resposta? Não é? Olha lá. Esqueci de tirar a resposta. Oh, que legal, gente. Nós vamos fazer uma atividade... Pera aí. O esquema apresentado, você consegue... Espera aí, deixa eu voltar aí. Deixa eu ver o que a gente pode fazer. Tá? A gente pode fazer com eles, Osmar. O esquema apresentado... Olha lá, o esquema apresentado... O que está fazendo? Está tirando? Beleza. Olha, está tirando. Olha lá. Valeu, hein? Valeu. Gente, essas coisas acontecem nas melhores aulas, normalmente nas aulas ao vivo, tá bom? A gente faz essas coisas. Olha que legal. Tá? Né? Mas vamos continuar conversando com os nossos alunos. Por quê? A importância, voltando, né, de entender que erros acontecem, erros fazem parte do processo. Do mesmo jeito que vocês não podem ter medo de colocar as respostas de vocês. Ela pode estar errada? Pode. Mas a ideia é entender o erro e aprender com esse erro. Não é isso, Osmar? É legal, porque assim, a gente revisa e ainda sai umas falhas de vez em quando. Mas o pessoal aqui da produção, o pessoal da tecnologia, né? Foi o Guilherme que arrumou isso aí, meu. Os caras são bons demais, tá? Então, vamos lá, a pergunta. Qual é a pergunta do problema? Essa a gente já respondeu. Tá? Olha lá, o esquema apresentado está dividido em quantas partes? Continua. Ela continua lá. Vamos fazer junto com eles, vai. Pode pôr, Pode deixar, Guilherme. Pode pôr. Lá, a gente faz junto com eles. Nosso diretor vai colocar. Isso, vamos lá. Olha lá. Beleza, tá? O esquema apresentado está dividido em quantas partes? Está dividido em 5 partes, né? Então, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, tá? Só para reiterar, tá? Deixa eu só falar uma coisa. Professor Jefferson, 3, sim, a aula foi 4, preparada antes. 5. Na verdade, com muita antecedência. Mas, como eu disse, equívocos acontecem, como a gente também comete equívocos dentro da nossa sala de aula. Beleza? Mas foi preparada com antecedência, sim. Não se preocupe, ela não foi feita hoje, de manhã cedinho, certo? E passa por um processo todo, assim, que você não tem ideia de quantas pessoas passa isso aí. Você vai achar estranho, mas é assim mesmo. Tudo bem? Tá. Então, o esquema apresentado está dividido em quantas partes? Em 5 partes, como a gente já viu, tá ok? 1, 2, 3, 4, 5, aqui eu descrevi em vermelho, e cada parte delas corresponde a quanto? Corresponde a 1/5, naturalmente. Então, aqui a gente tem 1/5,
2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, 5 quintos, também conhecido como inteiro, e aí totaliza, tá, a prova, né, o circuito total. Beleza? Tá? Então, é essa a ideia. Na sequência, olha lá, tá? De acordo com o esquema, voltou a pergunta, né? Quantos, tá? Beleza. De acordo com o esquema, o percurso foi dividido em 5 partes iguais, ok? Cada uma dessas partes corresponde a quantos metros é essa próxima pergunta, tá ok? E aí, mais 2 minutinhos, é isso? Beleza. Olha lá, 2 minutinhos a gente já retorna. Osmar, Oi. então, ó, algumas respostas. Os alunos da professora Elisete colocaram 450 dividido por 5 igual a 90 metros, que foi o mesmo raciocínio utilizado pelo Cauã Miranda. E os alunos da escola Luiz Bortoleto fizeram 1 quinto igual a 90 metros, tá? Pessoal de Ourinhos também, lá da escola Maria do Carmo, 90 metros. E assim, unanimidade aqui no chat, 90 metros como resposta para esse item C. É legal. Sabe o que as aulas aqui do Centro de Mídia são diferentes? Não são videoaulas. Só ao vivo. É isso, é um combustível diferente, é dinâmico, é verdadeiro, não tem farsa. Tudo que a gente faz aqui, de fato, acontece, sejam os acertos, sejam os erros. Os micos. E assim, é muito legal. Tá bom? Beleza, tá? Vamos responder então. De acordo com o esquema, o percurso foi dividido em 5 partes iguais. Cada uma dessas partes corresponde a quantos metros? Então a gente tem aí, né, como você já bem percebe, a gente está falando para o 6º ano, né? A verdade é essa. Temos um percurso aí de 450 metros, dividido em 5 partes iguais. Você não precisa nem fazer essa divisão, né? Pode trabalhar. Eu sempre costumava falar para os meus alunos assim: se você consegue fazer o cálculo mental, consegue chegar na sua resposta mental, parabéns, ótimo, né? A gente já trabalha muito as mãos. Pode trabalhar o cérebro mesmo. Então, se conseguir desenvolver, né, chegar no resultado através do pensamento, do raciocínio, lógico que pode, sem problemas nenhum. E é um exercício, é uma atividade que permite a gente fazer isso aí com certeza. Como o pessoal mandou bem as respostas, a solução aqui seria 90 metros, né? A gente já falou sobre isso. Aqui, então, a gente tem 1 quinto, beleza? Tá? Então, ele foi dividido em 5 partes de 90 metros, e aí, lógico, o pessoal teve a sacada da divisão. Ora, o percurso total, 450 metros, dividido em 1 quinto, né, dividido em 5 partes iguais,
chegamos aí, portanto, aos 90 metros. Obrigado a todos que participaram, né, e que mandam suas respostas. Legal. Os alunos lá do professor Francisco, lá de Guarulhos, que também acertaram a resposta. Galera, parabéns. Valeu, tá? E aí, adivinha? Próxima. E aí, tudo proposital, né? O material produz essa sequência de perguntas, né, propositalmente, tá? Então, o que acontece? No esquema a seguir, marque quantos metros um ciclista percorre em cada um dos pontos assinalados. Ou seja, eu transferi aqui o percurso, só para a gente ter uma ideia, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, também conhecido como inteiro, né? E a gente já falou, inclusive, das diferentes representações, inclusive da porcentagem. E aí, o que acontece? Tem um esqueminha aqui, tá? Bem dividido, bonitinho, para você colocar quais são as marcas, né? Então, aqui, ó, quantos metros, segundo o retângulozinho, quantos metros, e assim por diante. Beleza, Lê? Beleza. Tranquilo? Você sabe que a professora Eliane, ela fez uma observação aqui, é verdade. Pois não. Mas, mesmo assim, pensando na ideia do cálculo mental, Tá. deve fazer o cálculo, por mais simples que seja. Sim, isso é verdade, professora. A ideia de fazer o cálculo, de fazer esse exercício do calcular, ela é muito importante. O cálculo mental é um dos recursos para chegar ao resultado nesse contexto. Lógico. Certo? Mas o cálculo também é muito importante. Não, aqui ninguém é contra nada, por Deus. E- Não, é? Então, Não, assim, ela não fez nem como uma entendi. crítica, é só uma lembrança mesmo e tá certinho. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu jeito, cada um tem a Verdade. sua forma. Então, às vezes, você vai... Eu já vivi muito isso na minha vida. Você vai ter determinados grupos de alunos que não entre aspas, aí não rendem, né, não assimilam com um determinado professor. Aí, no próximo ano, muda o professor, muda totalmente a dinâmica. Então, você conversa Verdade. com ele. Professor, melhorou, assim, assado. Então, é muito particular, é muito subjetivo. Deixa eu só olhar uma coisa aí. Diga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, professora Ana Paula, o circuito não está dividido em 6 partes. Tá. Uma, o circuito está dividido 2, em 5. 3, O 4, fato de ter 6 5. casinhas... Aqui é o 0 metros, né? Então, era isso que eu ia falar. Eu não ia falar 0 metros, mas... Beleza? Né, era o Tá. toquezinho inicial, tá bom? Beleza. Então, a gente aguarda as respostas de vocês em 2 minutinhos também. Pode ser, Ale? Fechou? Beleza. Osmar, Oi. eu não vou falar para você que tem uma unanimidade dessa vez, não. Tá. Tá bom? Então, por exemplo, os alunos da professora Tamires, Aham. como a maioria, colocou 0, Ok. 90, 180, 270, 360 e 450.
O Lucas, aluno da professora Virgínia, ele colocou 0, 90, 90, 90, 90 em todos. Sério? Sério. Mas aí, assim, o raciocínio está certo, mas faltou um detalhezinho, Lucas. Você vai entender por quê. Alunos do professor Leonardo colocaram apenas 90 metros. Por isso que eu falei que não tem assim, uma unanimidade. Mas a maioria seguiu a linha do 0, 90, 180, 270, 360 e 450 metros. Legal, tá? No esquema, a seguir, marque quantos metros um ciclista percorre em cada um dos pontos assinalados. Os pontos assinalados, naturalmente, são os retângulos. 0 metros, tá? E aqui eu vou subir a resposta, tá? Que ela já foi preparada. Tá aqui, ó. 0 metros, 90 metros, 180, 270, 360 e 450 metros, totalizando a 100% do percurso. O pessoal, naturalmente, mandando muito bem. A atividade tem esse propósito, perceba que ela é sequencial. Sim, aí seguindo a ideia da resposta, acho que do Lucas, eu não vou lembrar o nome, do Certo. 0, 90, 90, 90, Uhum. o que você esqueceu de somar? Porque o trajeto todo tem que dar 450 metros. Cada pedaço são 90 metros. Mas aí eu vou somar de 90 em 90, nesse caso, até eu chegar ao final do percurso. E os alunos, Ruana e Ana Clara, as alunas, né? Lá da Escola Marechal Rondon de São José dos Campos também, mandaram muito bem, viu, Osmar? Legal. Já apareceu para vocês aí a próxima atividade, tá ok? Nosso diretor já colocou. Atividade 2, né? Atividade 1 foi fracionada aí em várias letrinhas, tá ok? PAEBs, essas provas, né, que são aplicadas. Observe a reta numérica a seguir, que está dividida em segmentos de mesma medida, tá? Então aparece a reta numérica, foco da habilidade de hoje, né, do objetivo da aula, que é justamente trabalhar a questão numérica, a questão fracionária na reta numérica, tá? Aí já aparece na forma decimal, tá ok? Observe a reta numérica a seguir, que está dividida em segmentos de mesma medida. Observaram? Beleza. Qual é o ponto que melhor representa a localização do número 5/4 nessa reta? Alternativas A, B, C e D. 2 minutinhos, Ale. Beleza. Olha, Osmar, Diga. tem unanimidade de novo, não. Não. Os alunos estão em dúvida entre a letra B, B? que é o L, Ok? e a letra C, que é o K. Isso. Ah, mas já na primeira divisão a gente vai acertar. 5/4. Então vamos localizar os 5/4. Aqui ele está na fracionária. A gente busca a representação dele através dessas letras maiúsculas na reta numérica. 5/4, ele está dizendo, ó, divida 5 em 4 partes. Tá? Só que a gente já vai, ó, 5, vamos pensar na tabuada do 4, 1, né? Aquele jeitão tradicional de fazer a divisão, 4 vezes 1 para 5 a 1. Baixa, né? O famoso zero que não existe, que na realidade você está multiplicando por 10 aí, vírgula para compensar, que já era, né? 2 vezes 4, 8, para 10 faltam 2, eu sempre pelo método curto, tá?
estimulava meus alunos a fazer pelo método curto, né? 4 vezes 2, 8 já foi. Então, temos aqui, ó, 5 vezes 4, 20. 1,25, 1 inteiro e 25 centésimos. Olha, ponto M, tá? Antes do 1, ó, o 1 está aqui, ó, tá vendo? Ó, tá? 0,8, tá vendo? Ó? Ele está de 2, aqui, em 2 décimos, tá? A divisão, perfeito? Tá? Então, ó, o L está aqui, ó, um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Ó, do 2, tá? Esse aqui não tem sentido, tá além do 4, né? E o J menos ainda, alternativa B, o ponto L, tá ok? Essa a alternativa correta. Beleza? Tranquilo. Tranquilo. Próxima atividade vai aparecer para vocês aí, tá ok? Para finalizar a aula, também foi fruto de uma avaliação externa, tá? Observe a reta numérica a seguir, tá? E a gente quer que você indique a setinha lá, né? O número indicado pela seta é. Tranquilo, né, Ali? Então, Sim. tem uma reta numérica e tem a indicação daquela setinha preta ali, ó, tá ok? A gente quer saber que indicação, que número é esse em 2 minutos. Fechou. Até já. Agora sim, Osmar. Unanimidade. Agora a gente conseguiu unanimidade. Legal. A alternativa B, 2,2. É verdade. A reta aqui ela está dividida a parte inteira, né? 1, 2, 3, e cada pedacinho aqui são os décimos. Ora, 2 inteiros e 1 décimo, 2 inteiros e 2 décimos, também conhecido como 2,2. Olha a resposta lá, o contorno em verde. E é isso, exercício tranquilinho. Beleza, Lê? É importante a importância de observar Sem a dúvida. figura, né? Observar a figura, os elementos que estão na figura e aquilo que está sendo solicitado, não é verdade, tá? Mas eu nunca acredito, todo difícil, ele é precedido pelo fácil. Então, a gente tem que fundamentar, então a gente tem que dar a base. Exato. Tudo bem? A aula está terminando, tá ok? Uma aula estranha, né? Mas foi legal no final das contas, né? Eu reitero o que eu disse aqui, é tudo ao vivo, não tem como... não tem farsa, tudo bem? Vai aparecer o QR Code aí para vocês fazerem a avaliação da aula, fazerem mandar aquele recadinho para a gente, o que pode melhorar, tá? E, de maneira geral, é isso, tá ok? Ale, obrigado. Obrigado, Osmar, obrigado, alunos, professores, até a próxima aula. Obrigado, até a próxima.